Tudo bom, pessoal? Vamos lá de novo. Bíblia aberta, Senhor, esteja conosco agora, abrir a Tua palavra e possamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, amém. Apocalipse 16, versículo 17. Sétimo flagelo. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do outro lado, dizendo: está feito, está consumado. Estou lendo de novo. Apocalipse 16, versículo 17. Sétimo flagelo. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do trono, dizendo: está feito. Então nós vamos meditar um pouquinho sobre isso. Estamos aqui com o livro Eventos Finais de novo. Página 140, Eventos Finais, página 140. O fim do tempo da graça. O fim do tempo da graça. Vamos lá. Ninguém sabe quando terminará o tempo da graça. Deus não nos revelou em que momento essa mensagem será concluída ou quando será o fim do tempo da graça. As coisas reveladas aceitaremos para nós e nossos filhos, porém não busquemos saber aquilo que foi mantido em segredo nos concílios do Todo-Poderoso. Chegam cartas para mim perguntando se tem algum esclarecimento especial quanto ao fim do tempo da graça. E respondo que tem apenas esta mensagem para dar. Agora é tempo de trabalhar enquanto é dia, pois a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Imposição da lei dominical antes do fim do tempo da graça. O Senhor me mostrou claramente que a imagem da besta se formará antes que termine a graça, pois isso será grande prova para o povo de Deus, pelo qual será decidido o destino eterno. O que é a imagem da besta e como ela se formará? A imagem é feita pela besta de 2 chifres, e é uma imagem, a primeira besta. É também chamada de imagem de besta. Portanto, para sabermos o que é a imagem e como será formada, devemos estudar as características da própria besta, o papado. Quando a igreja primitiva se corrompeu, afastando-se da simplicidade do evangelho e aceitando os ritos e costumes pagãos, perdeu o espírito e o poder de Deus. E para que pudesse governar a consciência do povo, procurou o apoio do poder secular. Disso resultou o papado, uma igreja que dirigia o poder do Estado e empregava para favorecer seus próprios fins, especialmente na punição de heresia, a fim de os Estados Unidos formarem uma imagem da besta. O poder religioso deve até o ponto de dirigir o governo civil, que a autoridade do Estado também seja empregada pela igreja para realizar seus próprios fins. A imagem da besta representa a forma de protestantismo apóstata, que se desenvolverá quando as igrejas protestantes buscaram o auxílio do poder civil para a imposição de seus dogmas. O fim do tempo da graça após o selamento. Pouco antes de entrarmos no tempo de angústia, todos nós receberemos o selo de Deus vivo. Então ouvi os 4 anjos deixarem de segurar os 4 ventos, e vi fomes, epidemias, espada, nação se levantando contra nação, e o mundo inteiro em confusão. Vi anjos indo aceleradamente de um lado para o outro no céu. Um anjo com tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra e informou a Jesus que sua obra estava feita e os santos anjos estavam numerados e selados. Então vi Jesus que estivera ministrando diante da arca, ao qual contém os 10 mandamentos, lançaram incensário, levantou as mãos e com grande voz diz: está feito, está consumado. Só nos resta, por assim dizer, um pequeno instante. Embora a nação esteja se levantando contra a nação e reino contra reino, não se desencadeou ainda um conflito geral. Os 4 ventos sobre os 4 cantos da terra ainda estão sendo retidos até que os servos de Deus sejam selados na testa. Então as potências do mundo reunirão forças para a última batalha. Um anjo que voltou da terra anuncia que a obra está feita.
O mundo foi submetido à prova final, e todos que se mostraram fiéis aos princípios divinos receberam o selo do Deus vivo. Eu quero receber o selo do Deus vivo. Você quer receber o selo do Deus vivo? Então Jesus deixa de interceder no santuário celestial, levanta as mãos e com grande voz diz: está feito, está consumado. Repentina e inesperada, quando Jesus deixar de interceder pelo ser humano, os casos de todos estarão decididos para sempre. Termina o tempo de graça, as intercessões de Cristo cessarão no céu. Por fim, esse tempo virá de repente sobre todos, e os que não purificaram a mente pela obediência à verdade serão encontrados dormindo. Quando terminar o tempo da graça, isso se dará de forma repentina e inesperada, numa ocasião que menos esperamos, mas podemos ter hoje um registro limpo no céu e saber que Deus nos aceita. Começou a chover de novo, gente. Quando se encerrar a obra do juízo investigativo, o destino de todos terá sido decidido ou para a vida ou para a morte. O tempo da graça terminará pouco antes do aparecimento do Senhor nas nuvens do céu. Quando se encerrar a obra do juízo investigativo, o destino de todos terá sido decidido ou para a vida ou para a morte. O tempo da graça terminará pouco tempo do aparecimento do Senhor nas nuvens do céu. Antes do dilúvio, depois que Noé entrou na arca, Deus o manteve trancado e os ímpios permaneceram do lado de fora, durante 7 dias. O povo, não sabendo que seu destino estava determinado, continuou em sua vida de descuido, de amor aos prazeres, zombando das advertências sobre o juízo iminente. Assim, disse o Salvador, será também a vinda do Filho do Homem, silenciosamente, desapercebida, como ladrão à meia-noite, virá a hora decisiva que determina o destino de cada pessoa, sendo retirada para sempre afetos e misericórdia ao ser culpado. Enquanto o homem de negócios está absorto em busca de lucros, enquanto o amigo dos prazeres procura sua satisfação, enquanto o escravo da moda está se preocupando com seus adornos, pode ser que naquela hora o juiz de toda a terra pronuncie a sentença: pesado foste na balança e foste achado em falta. A atividade humana depois do fim do tempo da graça. Os justos e os ímpios estarão ainda vivendo sobre a terra, em seu estado mortal. Os homens estarão plantando e construindo, comendo e bebendo, todos inconscientes de que a decisão final irrevogável foi pronunciada no santuário celestial. Quando a decisão irrevogável do santuário tiver sido pronunciada e para sempre fixado o destino do mundo, os habitantes da terra não o saberão. As formas de religião continuarão a ser mantidas por um povo do qual finalmente o Espírito de Deus terá sido retirado, e o zelo satânico que o príncipe do mal os inspira para o cumprimento de seus desígnios maldosos terá a semelhança do zelo para com Deus. O trigo e o joio devem crescer juntos até a colheita. No desempenho de seus deveres cotidianos, justos estarão até o fim em contato com os ímpios. Os filhos da luz estarão espalhados entre os das trevas, para que o contraste salte aos olhos de todos. Cristo declarou que quando ele vier, alguns do seu povo que o aguardam estarão empenhados em negócios. Uns estarão plantando no campo, outros ceifando, colhendo e outros ainda moendo no moinho. A descrença e os prazeres proibidos continuam. Em grande medida, o ceticismo, que é chamado de ciência, tem minado a fé do mundo cristão. Em suas Bíblias, erros e fábulas são bem aceitos para que eles possam seguir o caminho da transigência pessoal e não ficar alarmados por não procurarem preservar o conhecimento de Deus. Dizem, o dia de amanhã será como este, e ainda muito mais abundante. Mas em meio à descrença e aos prazeres perversos, será ouvida a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. Quando tudo em nosso mundo estiver contínuo, imersa em egoísmo, ambição de lucro,
Jesus virá como ladrão. Quando os que dizem ser povo de Deus passarem a se unir com o do mundo, vivendo como vivos do mundo, e com eles aproveitando os seus prazeres proibidos, quando a ostentação do mundo se tornar a ostentação da igreja, quando os sinos para casamento estiver tocando, e todos olharem para o futuro esperando muitos anos de prosperidade temporal, subitamente, como dos céus, brilhará o relâmpago, virá o fim de suas ilusões e falsas expectativas. Em um momento inesperado, quando Ló advertiu os membros de sua família da destruição de Sodoma, eles não quiseram atender às suas palavras e consideraram um fanático, um louco, um alarmista. A destruição os encontrou desprevenido. Assim será quando Cristo vier. Fazendeiros, comerciantes, advogados, empreendedores estarão completamente absortos nos negócios e o dia do Senhor virá sobre eles como laço. Quando pastores, fazendeiros, negociantes, advogados e pretensos homens bons clamarem paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. Lucas relatou as palavras de Cristo de que o dia de Deus vem como um laço. A figura de um animal andando na selva em busca de presa, que de repente é apanhada na armadilha disfarçada de caçador. Quando as pessoas estão despreocupadas, distraídas nas diversões, absortas em comprar e vender, o ladrão se aproxima com passos furtivos. Assim será também na vinda do Filho do Homem, na vinda de Jesus. Líderes religiosos estão cheios de otimismo. Quando a racionalidade da filosofia tiver banido o temor do juízo de Deus, quando mestres religiosos estiverem a apontar no futuro para longas eras de paz e prosperidade, e o mundo estiver absorto em sua rotina de negócio e prazeres, plantando, construindo, banqueteando-se e divertindo, rejeitando as advertências de Deus, zombando de seus mensageiros. Então é que subitamente a destruição sobrevirá e não escaparão. Não importa a época, o dia do Senhor virá de improviso aos ímpios. Quando a vida prosseguir em sua rotina, as pessoas continuarão absortas nos prazeres, negócios, comércio e ambição de ganhos. Os líderes religiosos enaltecem o progresso do mundo. O povo estiver embalado em uma falsa segurança. Então, como ladrão à meia-noite, rouba a casa, que não é guardado, sobrevirá repentina destruição, os descuidados ímpios, e de modo nenhum escaparão. Satanás deduzirá que terminou o tempo da graça. Você está escutando aí? No tempo de angústia, Satanás enxergará os ímpios e eles cercarão o povo de Deus para destruí-los. Mas eles não sabem que foi escrito perdão ao lado de seus nomes no livro dos céus, livro da vida do Cordeiro. Assim como Satanás influenciou Esaú a marchar contra Jacó, enxergará os ímpios a destruir o povo de Deus no tempo de angústia. Ele vê santos anjos, o estão guardando e deduz que seus pecados foram perdoados, mas ele não sabe que seus casos foram decididos no santuário celestial. Fome da palavra. Os que agora não valorizam, não estudam, nem honram a palavra de Deus, proferidas por seus servos, serão movidos para lamentar amargamente no futuro. Vi que o Senhor em juízo andará no fim dos tempos pela terra. As terríveis pragas começarão a cair. Então, os que desprezam a palavra de Deus, os que tiverem pouca conta, andarão de mar a mar, do norte ao oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor e não acharão. Há na terra uma fome de ouvir a palavra de Deus. Por isso agora nós temos que ouvir a palavra de Deus, temos que ler a palavra de Deus, temos que buscar a palavra de Deus enquanto há tempo, enquanto há oportunidade. Não mais orações pelos ímpios. Os ministros de Deus terão realizado seus últimos trabalhos, oferecido suas últimas orações, derramado suas últimas e amargas lágrimas por uma igreja rebelde, um povo descrente. Terá saído da sua última e solene advertência. Quão depressa casas, terras e dinheiro que foram ambiciosamente acumulados e acalentados
firmemente agarrados serão dadas em troca de alguma consolação pelos que dizem crer na verdade, mas não fizeram. De acordo com ela, porque será explicado o caminho da salvação, ou para ouvir a palavra de esperança, uma oração, uma exortação de seus pastores. Mas não. Eles continuaram sentindo fome e sede inutilmente. Sua sede jamais será saciada. Eles não podem obter nenhuma consolação. Seus casos estão decididos, resolvidos para sempre. Será um momento espantoso e terrível. Na ocasião que os juízos de Deus estiverem caindo sem misericórdia, como será invejável para os ímpios a posição dos que habitam nos esconderijos do Altíssimo. A fortaleza em que o Senhor esconde todos os que têm amado e obedecido aos seus mandamentos. Nós temos que amar os mandamentos de Deus, guardar os mandamentos de Deus, obedecer a palavra de Deus. Nesse momento, a condição dos justos será realmente invejável aos que estiverem sofrendo por causa de seus pecados, mas a porta da graça estará fechada para os ímpios. Depois que terminar o tempo da graça, não serão mais oferecidas orações em seu favor. O caráter não pode ser transferido. O Senhor vem com poder, grande glória. Será então o seu trabalho fazer completa a separação entre o justo e o ímpio. Mas o óleo não pode ser transferido para o vaso dos que não o têm. Então se cumprirá a palavra de Cristo. Estando duas moedas no moinho, será levado uma e deixado outra. Estando duas no campo, será levado uma e deixado outra. Os justos e os ímpios estão juntos no trabalho da vida, mas o Senhor leu o caráter. Ele discerne entre os filhos da obediência, os que respeitam e amam os seus mandamentos. Morrer é algo solene, mas muito mais solene é viver. Todo pensamento, toda palavra e todo ato de nossa vida serão novamente enfrentados. Os que fizemos de nós no tempo da graça nos acompanhará por toda a eternidade. A morte traz a dissolução do corpo, mas não afetou a mudança do caráter. A vinda de Cristo não muda nosso caráter, apenas o fixa para sempre, sem possibilidade de mudança. Outro tempo de graça não convenceria os ímpios. Estamos quase terminando aqui, queridos. Devemos aproveitar ao máximo nossas oportunidades atuais. Não nos será concedido outro tempo de graça para que possamos nos preparar para o céu. Essa é a nossa única, é a última oportunidade para formar um caráter que nos habilite para o futuro lar do Senhor, que nos preparou para todos que obedecem aos seus mandamentos. Estamos encerrando aqui, mas ouça a voz de Deus. Não haverá um tempo de graça depois da vida do Senhor. Os que dizem que haverá estão enganados e iludidos. Antes que Cristo venha, a situação estará semelhante aos dias antes do dilúvio. Depois que o Salvador aparecer nas nuvens dos céus, ninguém terá outra oportunidade de obter salvação. Todos terão tomado sua decisão. Todos serão examinados, julgados de acordo com a luz que tiveram. Os que se desviam da verdade para as fábulas não poderão esperar uma segunda oportunidade. Não haverá um milênio temporal. Se depois que o Espírito Santo trouxer convicção aos seus corações, resistir à verdade e usar sua influência para impedir que outros recebam, eles nunca se convenceram. Não buscar a transformação do caráter no tempo de graça que lhes foi concedido, e Cristo não lhes dará outra oportunidade de passar outra vez pela mesma situação. Está aqui a mensagem de Deus, e agora eu vou concluir aqui com o último texto para nós orarmos. Isaías 55, versículo 6 em diante, até o 9 para começar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, deixe o perverso seu caminho, o iníquo seus pensamentos. Converta o Senhor, que se compadece dele, e volte para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. O Espírito Santo está te chamando para a entrega, está chorando por você, por mim, porque os meus pensamentos não são os vossos, nem os vossos pensamentos são os meus caminhos do Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. As guerras estão aí, terremotos estão aí, as violências estão aí. Um dia a porta da graça vai ser fechada. Assim como quando a porta da arca foi fechada,
E 7 dias o povo continuou zombando, debochando, assim vai acontecer. Jesus está intercedendo no santuário celestial. Muitos acham que quando tu prega, que tu é louco, tu é fanático, para que ler a Bíblia, para que ler o Espírito de Profecia. Mas muito em breve Jesus vai largar o incensário no chão e vai dizer, está feito. Consumado. O destino de todos estará selado para a vida eterna, para a morte eterna. É hora de nós entregarmos a Jesus, nos consagrarmos, orarmos, clamar, jejuar, clamar pelo derramamento do Espírito Santo, pela chuva serôdia. Jesus quer salvar você, quer salvar a mim, quer salvar a minha família. A gente está vendo pessoas sem casa. A gente está vendo pessoas perder a vida. Mas o triste é que quando acalmar um pouquinho essas coisas, alguns ficaram duros, não vão se voltar para a palavra de Deus, para a oração, para a entrega. Nós temos que dar estudo bíblico. Nós temos que encher as igrejas, nós temos que clamar pela chuva serôdia, ser fiel a Deus, levar a mensagem de Deus. Isaías 55, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o perverso seu caminho, o iníquo seus pensamentos. Converta-se ao Senhor que se compadece dele e volte para o nosso Deus, porque Ele é rico a perdoar. Vamos orar. Senhor, que essas duas mensagens, a mensagem da chuva serôdia e do fechamento da porta-graça, as pessoas chamavam Noé de louco, de fanático, de alarmista, mas que acorde o nosso povo, que a gente divulgue essa mensagem para as pessoas, se inscreva no canal, mande para outras pessoas, que as pessoas possam ler a Bíblia e ver por eles mesmos lá, ver no Espírito de Profecia, porque os sinais da volta de Jesus estão acontecendo. A gente tem que despertar, a gente tem que orar mais, tem que buscar a Deus, se entregar a Ele, clamar pela chuva serôdia, pelo derramamento do Espírito Santo na nossa vida, para a gente poder ser usado para divertir, para em breve a gente sair desse lugar de morte, de dor, de tristeza, de angústia, que a gente não aguenta mais. Ajuda-nos a nos entregarmos, que essas mensagens é lidas, Senhor, mas que possa ser com poder para aqueles amigos e irmãos que vão ouvir. Em nome de Jesus, amém. Um abraço no coração, se inscreve no canal aí, Jesus Evangelista, deixa um like, deixa um comentário, espalha para outras pessoas, para que milhões de pessoas para ver essa mensagem que é de Deus. Em nome de Jesus, amém. Um abraço no coração. Fica com Jesus.